Fala pessoal, eu sou Paulo Vitor Porto, sócio da Capital Upgrade de PWR Gestão e a gente está aqui para conversar sobre essa mentalidade da crise. Como assim mentalidade da crise? Afinal, a crise é como um tsunami que engole as pessoas ou é a pessoa que nada em direção à crise? Eu sei que o mercado muda bastante, ainda mais em tempos como esse que a gente vive muitas mudanças. Pandemia, o dólar, a crise, o petróleo, ou seja, a política, o governo, tem tantas coisas que são da porta para fora, que são desafios, mas afinal, como é que eu trago as rédeas e também as responsabilidades para as devidas pessoas? Será que isso tem a ver com empresa? Será que isso tem a ver com o seu aspecto comportamental, com mentalidade? Estou aqui com o Lázaro do Carmo, meu sócio, amigo, parceiro. E aí, Lázaro, quando a gente olha essa mentalidade da crise, porque eu já vi muitas pessoas colocando a culpa na crise, e realmente fazia sentido, mas às vezes eu vi pessoas colocando a desculpa na crise. Eu não estou falando só de empresário, não, estou falando na vida. Tu acha que isso é uma realidade, uma justificativa, é uma boa justificativa? Conta aí. Vamos lá, né? Eu acredito muito como filosofia principal é que realmente as crises, as depressões, elas existem. Elas estão aí. Elas não podem ser subjugadas, mas elas não são o fator principal do fracasso, do insucesso das pessoas. Elas não são o principal fator de quebrar a empresa, da pessoa passar dificuldade. Paulo, a crise ela existe, ela tem que ser considerada, você tem que estar preparado para ela, mas ela nunca é o fator principal. A gente costuma falar, eu falo isso nas imersões. Você tem uma empresa com várias lojas de roupa e de repente está na situação financeira, sua empresa começa a ir mal, primeira coisa que o ser humano faz é procurar uma bengala e essa bengala acaba sendo a crise. O varejo está em crise, o mercado fashion está em crise. Primeira pergunta que eu falo, todas as empresas do mercado fashion estão em crise? Todo mundo entrou em ebulição? Está todo mundo ferrado? Está todo mundo sem dinheiro? Não, tá, mas tem gente melhor do que os outros. Então a culpa não é só da crise, não é só do mercado, a culpa também é do empreendedor. A gente sempre vai ser responsável pelas nossas vitórias e pelas nossas derrotas. E a gente colocando uma gestão bem feita, a gente se protege um pouco. E eu acho que antes de entrar dentro da empresa, o ser humano ele tem que entender como que ele vê momentos difíceis na vida. O mundo passa por fases cíclicas. Desde a história da humanidade, você tem fases mais prósperas, fases menos prósperas, fase mais prósperas, fase menos prósperas. Se você pegar os últimos 100 anos, a gente deve ter passado pelo menos umas 10 ou 15 fases ruins, acompanhada depois de fases extremamente prósperas. Como que você vê isso? Se você pegar as pessoas que geralmente têm sucesso, que as empresas são longevas, que a riqueza, que a solidez de patrimônio ele é longevo, são pessoas que têm um mindset do tipo, eu sou autorresponsável pelo meu fracasso, pelo meu sucesso. Eu vou me preparar o máximo que eu puder para evitar problemas de depressão na minha empresa. Eu vou manter as melhores pessoas do meu lado. Então tem a questão do mindset. O ser humano por natureza, não vou falar brasileiro não, vou falar o ser humano por natureza, ele sempre tem o primeiro insight, o primeiro pensamento de culpar alguém ou alguma coisa pelo seu insucesso. A gente tem um sentimento meio de vítima, né? Sempre. E você pensa o seguinte, o revés é verdadeiro. Deu certo, fui eu. Nós somos o máximo. Deu errado, foi alguma coisa menos nós. Menos eu. Algo errou, não, sabe por quê? Porque eu já fiz isso antes. E se eu já fiz antes, eu sei fazer. Lembra o seguinte, realmente, eu costumo falar o seguinte, quem fez uma vez, ele tem mais facilidade para construir e realizar novamente. Mas as pessoas mudam, o mercado muda, os hábitos de consumo mudam, os hábitos comportamentais mudam e se muda o comportamento, tem que mudar a forma de abordar, tem que mudar a forma de atingir aquele público. Por quê? Porque a gente está em mutação. Nunca houve tanta mudança desde a invenção do smartphone, principalmente na forma de comunicar com o seu cliente, na forma de fazer um pós-venda com o seu cliente, na forma de fidelizar o seu cliente. A criação do smartphone, ela criou uma concorrência automática para todo mundo. O varejo culpa muito isso, às vezes, por um insucesso da loja, mas a loja ela tem que deixar de ser ponto de venda para ser centro de experiência. E é normal você entrar numa loja, estar olhando esse produto aqui e falar assim, olha, eu quero comprar essa geladeira. Espera aí um minutinho, pega o celular, geladeira, marca tal,
deixa eu dar uma olhada se na loja, se tem algum lugar mais barato. Automaticamente, o varejo tem que estar preparado para essa competição imediata. Há 10 anos atrás isso não existia. Tu tinha que anotar num papel, sair e sair rodando lojas para poder comprar. Então, isso é mudança de quê? Hábito de consumo, porque o hábito de comprar e sair e voltar no outro dia acabou, o cara toma decisão ali na hora. Isso é mudança de parametrização de mercado, porque o mercado agora tem que estar parametrizado para isso. O mercado agora sabe que o cara está dentro do seu ponto de venda, mas ele tem acesso a todos. O mercado sabe que uma pessoa, com 10 minutos, ele tem acesso a tudo que ele precisa para tomar a decisão de compra dele. Então a gente tem que parametrizar de outra forma. E tu tá querendo dizer o seguinte, porra, tu deu vários exemplos agora de coisas que estão acontecendo no mercado que muitos não estão fazendo e às vezes por não estar dispostos ou capacitados para ir em direção dessas mudanças, aí vem uma pandemia, vem uma crise, pega eles não só de surpresa, mas despreparados. De surpresa, olha só a combinação, de surpresa, porque não dá para prever um negócio desse, e de surpresa despreparados, que é o pior, né? Porque às vezes você está preparado, se preparando, e vem uma coisa de surpresa e você aproveita. E aí eu coloco essa culpa na crise. E eu não sei se tu concorda, Lázaro, realmente, eu acho, tu falou de mindset, né? Eu acho que tem tudo a ver com mentalidade, realmente, e eu sei que isso também está banalizado, fala de mindset, a galera já dá um arrepio, porque muita gente banalizou esse termo de mindset, mas quando a gente fala de mentalidade, se você parar até um jargão que a gente brinca, né? Crise é o cacete. Por quê? Porque, cara, se o seu mercado, como você falou, se o seu mercado tem pessoas se dando bem, poxa, mesmo na crise, quer dizer que ele fez o que você não fez. Tudo bem. Só que tu acha que essa mentalidade que a gente vê nos negócios, lógico, o ser humano ele trabalha na empresa, mas ele também está dentro de casa. Esse mesmo ser humano. Será que essa mentalidade do vitimismo ou a nossa que a gente gosta de fazer, que é o crise é o cacete, ou seja, o que precisa ser feito será feito, da porta para dentro. Tu acha que o cara que se comporta assim como empresário, tu não acha que ele já tinha pistas na vida pessoal dele, não? Porque na casa dele, na família dele, talvez ele era o cara que não... O que precisa ser feito será feito para manter um casamento bacana. O que precisa ser feito será feito para manter os filhos engajados. O que precisa ser feito será feito para manter ele dentro da família dele de forma harmoniosa. O que precisa ser feito para as finanças pessoais dele tá bacana. O que precisa ser feito será feito para a empresa dele ir bem, para capacitar o time, para fazer o fluxo de caixa. Tu não acha que isso é só um reflexo de uma área da vida? Vamos lá, né? Eu tenho uma frase comigo que é assim, não existe segredo do sucesso, mas o sucesso deixa rastros. E se você seguir o rastro já é difícil, imagina se você não seguir. E por que eu falo que sucesso deixa rastros? O grande empreendedor, a grande pessoa de sucesso, a pessoa que sai da cama, aquela pessoa que tem um propósito, que tem uma causa, que tem a crença no objetivo onde ela quer chegar, eles geralmente têm hábitos parecidos. São pessoas que, primeiro, não procrastinam, eles fazem o que tem de ser feito todos os dias. São pessoas que programam o seu dia da seguinte forma, poxa, eu tenho 24 horas no dia, se eu durmo 6, eu tenho 18 para me programar e entregar resultado. Ele não fica parado tendo dias ocupados, ele tenta separar dia ocupado de dia produtivo. E quando a gente fala isso, eu não estou falando só no dia de trabalho da empresa, a gente está falando isso na vida. Dias produtivos numa vida em família é onde você investe momentos de qualidade com seu filho, momento de qualidade com a sua esposa, momento de qualidade com seus pais, com seus tios, com seus amigos. E momentos de qualidade são aqueles que geram frutos positivos na vida. Então, esse é um dia produtivo. Porque quando você fala dia produtivo, o cara só pensa em horas de trabalho. E não, o dia produtivo, ele pode ser produtivo emocionalmente, produtivo financeiramente, produtivo na construção de algo. Então, do lado da família, é isso que a pessoa tem que fazer. E o que acontece é que muitas vezes, no primeiro susto, no primeiro tropeço, apareceu uma crise. E crise é um cacete. Se você pegar essas pessoas que têm sucesso, se você pegar esses caras, eles deixam esses rastros. O primeiro deles é o seguinte, não ter medo de obstáculos. Eles sabem que os obstáculos vão acontecer. Amigos, uma crise financeira, uma depressão financeira, ela vai acontecer. Uma pandêmica que nós nunca tivemos aconteceu. Um problema de saúde sanitária pegou o mundo dessa forma que ninguém nunca imaginou. Você imagina crises econômicas que dependem de questões políticas, que dependem de questões econômicas, de macroeconomia, de microeconomia, depende de questões de vários fatores, câmbio, que não está muito no controle da gente,
Então elas vão acontecer. Agora, isso vai te quebrar, isso vai te falir, isso vai fazer com que você tenha mais ou menos sucesso, isso pode te abalar, mas não vai te derrubar. A crise, a depressão econômica, ela pode te abalar, mas ela não vai te derrubar se você estiver preparado emocionalmente, se você estiver preparado com skills de competência, se você estiver preparado para fazer aquilo que tem de ser feito todos os dias, 365 dias por ano. E é isso que as pessoas e os empresários têm que entender. Não é uma grande estratégia, não é uma única sacada. É tudo aquilo que você faz, Paulo, com essa grande sacada, ou mais ou menos, com a grande ideia ou com a ideia mais ou menos, 365 dias por ano. Você é fruto das suas escolhas, da sua vivência. O seu futuro é fruto daquilo que você faz com o seu presente. Isso em qualquer área da vida. Em qualquer área da vida, o seu futuro, ele é reflexo daquilo que você faz com o seu presente. E a gente tem que começar a entender que essa mudança é de dentro para fora. Não adianta você contratar o melhor time na empresa, não adianta você entender tudo de gestão financeira, de gestão de marketing, de força de venda, de supply chain, de operações, entender todas as áreas de uma companhia, se dentro de você já começa derrotado no primeiro problema econômico que acontece. Você começa a olhar para a informação e não saber o que fazer com ela, porque antigamente você ter informação era diferencial competitivo. Hoje, o diferencial está o que eu faço com a informação disponível. Porque a informação disponível, ela está para mim, ela está para você, ela está para meu filho de 11 anos, ela está para todo mundo. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso para ter produtividade na vida pessoal, na vida profissional? O que eu faço com isso para ter realização na vida pessoal, na vida profissional? O que eu faço com isso para deixar legado? O que eu faço com isso para ter sucesso? Esse é o ponto. E Lázaro, eu fiquei estarrecido quando eu soube, graças a Deus não eram clientes meus falando de concorrentes deles que fizeram isso. E até muito obrigado a esses concorrentes aí que fizeram isso. Que ao invés, beleza, quando vem uma pandemia dessa, uma incerteza que você olha aqui, cara, não sei para onde ir, aconteceu isso contigo. Total. Aconteceu isso comigo, olhava, porra, não sei para onde ir? Para onde ir na capital, para onde ir na PWR? Peraí, eu tenho que ter algumas informações a mais para saber se eu progrido ou não naquela estratégia pré-pandemia. Ou agora, eu tenho que olhar para a mesma informação de ângulo diferente. De ângulo diferente, perfeito. Só que aí, olha só, eu não sei se tu soube disso, se tu soube no teu círculo de empresários, mas o que eu soube, teve gente que ao invés de, beleza, você pode até desacelerar aquela estratégia, que você não sabe se aquela estratégia de expansão, vale a pena agora. Uma coisa é isso, desacelerar e aí focar todas as forças que você estava progredindo externamente para dentro de casa e peraí, calma pessoal, senta aqui e vamos capacitar, vamos progredir, vamos montar estratégia e cenário. Mas olha o que o mercado estava fazendo, pelo menos eu soube disso. Alguns pararam tudo, apertaram um pause na vida. Não, eu parei, estou aqui parando todas as minhas atividades e parando minhas atividades não, porque teve pessoas que foram proibidas mesmo, indústrias pararam 100%, entretenimento parou, mas se a sua atividade enfim parou, nada lhe impede de você focar os esforços que você tinha dentro de casa. Então teve gente que literalmente fechou a empresa, viajou para uma casa de praia, viajou para a casa de campo, pausou a vida e cruzou os braços e as pernas e falou, peraí, quando a coisa voltar, aí eu tomo decisão. A pior decisão é nunca decidir. Puta, bicho. Ou tardar a decisão. Esse cara cruzou os braços um mês e cruzou os braços não foi porque dava para fazer no mercado, realmente. Entretenimento, teve que cruzar os braços, fechar as portas, mas eu tenho um cliente de entretenimento que voltou para dentro de casa, o que é que a gente pode fazer? E foi se reinventando, foi testando, aí foi para o digital, aí foi abrindo outras atividades paralelas com o time que tinha. Ou seja, foi fazer o que precisava ser feito. Ou, pelo menos, porque tem aquela mentalidade. E essa mentalidade, para mim, do Cris é o cacete, que é, porra, beleza, tá aí. Mas o que eu posso fazer? Joga no peito a responsabilidade. O que eu posso fazer? E eu não vou ficar aqui apenas me lamentando. Eu vou fazer alguma coisa. E essa galera que foi de braço cruzado, depois que ela começou a se entender, 2, 3 meses depois, pegou uma galera que continuou tentando, errou bastante nos testes, mas o que acertou já voltou quilômetros na frente. E aí, cara, aí esse cara que agora tá baixando o preço, esse concorrente que tá doido se entendendo no mercado, que peraí, é assim agora o jogo, e peraí, aí o cara
Ah, é a crise. É. Eu acho assim, quando você entra para uma depressão econômica, você tem que entender o seguinte, qual é o principal vetor dele? Foi câmbio, que subiu demais, quando eu vou comprar eu não consigo comprar o produto no mesmo preço e não consigo repassar para o meu consumidor final. Você tem que saber o motivo do problema. A partir do momento que você tem o diagnóstico do motivo do problema, você vai tomar decisões. Eu agora na pandemia, eu tomei algumas decisões em um dos negócios que era assim, eu vou ter que melhorar o meu preço. Chamei meus distribuidores, falava, vou diminuir comissão, nós vamos perder um pouco de margem, vocês vão perder um pouco da comissão, nós vamos melhorar a questão de preço. Mas não era porque o produto já era caro, era porque eu sabia que naquele momento eu poderia tomar essa decisão que eu ia aumentar a minha capilaridade. Lembrando que eu não tinha intenção de voltar a subir preço, porque depois que se abaixa você não volta nunca mais. O outro ponto que eu vi, falei, então tá bom, se eu melhorei a minha distribuição, eu tenho que melhorar meu acesso a ela, minha facilidade de entrega. Então, eu tinha no Brasil mais ou menos uns 5 pontos de entrega, que a gente chama de pick-up de retirada de mercadoria. A gente está passando para 29 pontos. Por quê? Eu melhorei preço, melhorei o acesso. E aí eu comecei a divulgar os nossos distribuidores para que os distribuidores façam venda. Bingo, a empresa cresceu. Por quê? A informação estava lá. A gente só olhou para ela com um ângulo pós-pandemia sanitária. Eu pensei, uma parte da população mais baixa com recurso porque está tendo auxílio do governo e ainda tem um emprego. Uma parte da população mais alta com menos recurso. Então eu tenho que dar, o meu produto que está aqui em cima, eu tenho que descer ele para essa parte de baixo ter acesso a ele. E a parte de cima, mesmo sofrendo, não deixar de comprar. Funcionou. E eu tenho que melhorar e facilitar a distribuição. Por quê? Porque como houve uma explosão das entregas do e-commerce, o meu e-commerce estava demorando demais para entregar. Por quê? A malha de transporte ficou toda cheia durante a pandemia. Vamos colocar aqui os donos de transportadoras, estão fazendo imersão com a gente agora. Eles estão crescendo entre 30% e 80% o faturamento deles. Tem uns que não têm caminhões para entregar. Por quê? Porque a pessoa, em vez de ir na loja comprar, ela começou a receber em casa. Isso aumentou o tráfego de mercadoria pela rua, aumentou o giro de caminhão, aumentou o giro de correio. Tem um empresário nosso que falou que vai dar férias coletivas no momento de maior demanda dele. Eu falei, peraí, que loucura é essa? Não, é porque no meu momento de maior demanda, o meu cliente está me demandando mais, eu não consigo abastecer esse cara, mas também o meu fornecedor parou de me fornecer. Então eu vou ter que dar férias coletivas, porque o meu fornecedor já falou que não tem, e como eu não vou conseguir produzir para atender essa alta demanda, eu vou ter que dar férias coletivas. Olha que louco, Você está falando do distribuidor, né? Isso. Ele é um distribuidor, que ele compra de alguém para revender. Então ele está tendo uma demanda enorme, mas ele não tem produto para entregar. Não tem. Aí ele vai fazer o quê? Acabou. Entendeu? Existem casos também aqui de uma empresa de um mercado tradicional, difícil, e que no Brasil a maioria tem situações difíceis, que são metalúrgicas. E ela está tendo um sucesso enorme. E quando você vai ver, por que ele está tendo um sucesso enorme? Porque desde o começo da história da companhia, uma companhia de quase 50 anos, eles fazem gestão verticalizada e básico bem feita. Tudo que for para melhorar a margem, produz dentro de casa. Tudo que for para ter agilidade, produz dentro de casa. Então, enquanto o concorrente todo dele está querendo terceirizar, porque tem muitos distribuidores, eles ficam dependendo de outros fatores, dependendo de terceiro. E a dependência de terceiros, ela tem um quê a mais para cair no fracasso. Não, Lázaro, o mundo inteiro terceiriza, mas você está colocando fatores não controláveis para dentro da sua casa, que é a terceirização. Ah, mas eu controlo bem, eu mando alguém para lá. Nunca é igual você fazendo 100% da produção. Óbvio, para quem sabe fazer. O industrial que entende indústria, melhor ele produzir dentro de casa do que ele terceirizar. Exceto produtos com alta dificuldade e alta complexidade e que a margem entre comprar pronto e fazer é muito próxima. Agora, meu amigo, se tem mais de 10% de diferença, bota esse dinheiro no bolso. Essa indústria ela dá certo porque ela faz um modelo antigo e eficiente de gestão, que é verticalizar tudo aquilo que ele tem know-how, ele só terceiriza aquilo que ele totalmente desconhece. Super sucesso. Na pandemia agora então, enquanto o produto está faltando no mercado, 80% deles eles conseguem entregar, agora o 20%, ontem a pessoa me falou que está em torno de 30 milhões de reais parado lá dentro, porque depende de terceiros. Mas tudo que depende dele consegue. Os concorrentes, ao contrário, está entregando 20% e 80% não consegue, porque os concorrentes fazem tudo terceirizado fora, tem um fato novo não controlável. E eles não. O fato novo não controlável é a menor parte da cadeia. Uhum. Então, é isso. É você olhar, todos eles tinham as mesmas possibilidades, um tomou a decisão certa
que para muitos é loucura, verticalizar tudo, fazer dentro de casa, ter mais trabalho, mas ter mais lucratividade, ter mais agilidade. O outro falou, não, eu vou terceirizar tudo porque eu tenho várias opções, eu tenho menos gente aqui dentro, menos FOPAG, perco um pouquinho de margem, mas eu cresço no volume. Não tem nada errado com as duas decisões. Eu ainda sou mais a decisão tradicional, porque ela te protege da crise. Deixar tudo aquilo que você tem know-how para ser feito dentro de casa com mais rapidez e com mais margem. Tudo que você não tem know-how, aí sim, aí você terceiriza. Menos risco para a companhia. Então, o jogo estava lá para os dois. O que diferenciou? A forma de mexer no tabuleiro. Pois é, Laros, então, se a gente acredita que a forma que a pessoa faz alguma coisa é a mesma forma que ela faz qualquer coisa, ou seja, se eu sou displicente em alguma coisa e essa alguma coisa é dentro de casa, talvez eu sou displicente em qualquer coisa que eu faça, seja com meus amigos, seja no trabalho, seja na empresa. Então, o que eu estou falando é, se você faz a forma que você faz alguma coisa, pode ser a forma que você faz qualquer das outras coisas. Então, essa mentalidade de crise é o cacete, se crise é o cacete, é tudo que eu faço, da porta para dentro, independente do que acontece fora. Ou seja, o que precisa ser feito será feito, e eu bato no peito a responsabilidade. Quais são as características de qualquer pessoa, empresário ou não, gestor ou não, aluno ou não, professor ou não, concursado público ou não, pai ou não, quais são as características das pessoas que têm essa mentalidade do crise é o cacete? Vamos lá, eu falei aqui que o segredo, que o sucesso não tem segredo, mas ele deixa rastros, né? Sim. E o rastro é assim, ó. Há pouco tempo atrás, eu estava treinando com o meu personal e eu até falei isso aqui para o grupo de empresários. Estava lá treinando e ele tem uma aluna depois de mim. Essa aluna, ela é dona de uma empresa de mais de 40 anos de mercado e que eu nem sabia, mas eu deduzi que estava passando por momentos difíceis e eu deduzi que ela não tinha o sucesso que ela poderia ter, porque é assim. Ela está cuidando da vida pessoal dela, mas ela vai fazer um negócio, mas esse exercício eu não quero. Mas isso eu não quero, isso aqui é muito para mim. Isso aqui me dá uma acidose quando eu faço demais. Isso na academia? Na academia, e eu treinando, e o meu personal dando aula para ela, eu tinha acabado de treinar com ele, estava treinando sozinho, fazendo complemento, e fiquei do lado conversando com ele e vendo a lamúria dela. Ela tinha obstáculo em cada atividade física que ela fazia. Ela tinha obstáculo em tudo. Eu falei, uma pessoa... Ela botava obstáculo, né? Falei, uma pessoa que tem por postura, não, isso é muito difícil, eu não quero fazer. Não, isso aqui dói muito. Não, isso aqui não sei. Cara, tu tá fora de forma, tu precisa entrar em forma, você quer entrar sem dor? Tu tá precisando cuidar do seu corpo, tu não quer encaminhar um processo de cuidado? Eu falei, essa menina vai mal na empresa. Eu cheguei perto dele e falei, cara... Imagina esse hábito no mercado, ela querendo escolher problema para resolver. Pois é. Porque o problema que chega, não, ou você descasca o pepino... Ela não está querendo escolher problema, cresce. Paulo. Ela não está querendo escolher problema, ela está querendo arrumar uma desculpa para que o problema não seja resolvido. Então, que é o que ela fazia na vida dela. Pior, então, e quando chega um problema que ela não pode escolher, porque ali nos equipamentos, esse problema, esse eu quero resolver. Isso, imagina na empresa, chega um problema, não, esse aqui eu não quero resolver. Não é querer resolver. A pandemia está aí, você tem que resolver. E ela falou, olha a mentalidade. Resumo da ópera, a gente conversando lá, eu fui falar isso e ele falou, a empresa quase centenária, passando por uma dificuldade enorme, porque um dos fundadores já está com quase 100 anos e ela é a segunda sucessão que está lá dentro e ela não consegue fazer as coisas. Não então, admira, assim. Se essa for a cultura de execução lá, não admira. Escuta uma coisa que é assim, ou você bota foco, ou você realiza com primazia, ou você faz bem feito ou você não faz. Todas as áreas da vida. Tem um grande empresário que eu sou fã dele, admiro pra caramba, que uma vez ele falou o seguinte, se a pessoa não cuidar dela mesma, ela não vai cuidar dos meus negócios. Porque se você não cuida da sua saúde, que é seu principal patrimônio, você não vai cuidar das minhas empresas. E Lázaro, pode parecer preconceito, pode ser o que for. Se eu olhar para o indivíduo e sentir que ele é um cara relapso com a vida dele, como que eu dou oportunidade para ele cuidar da minha empresa que fatura dezenas de bilhões? E eu vi outra também já, e essa também eu compactuo, que era assim, se o cara, preste atenção, se você vai fazer alguma sociedade, vai fazer alguma parceria, vai dar passos com outra pessoa, se ele é um cara já maduro e tem uma família, vê como é que ele age com a família dele. Será que esse cara cuida da família dele? Porque se um cara que não cuida da própria família, ou seja, que ele não tem uma boa relação com o filho, ou não faz o que tem que ser feito dentro de casa para manter a família operante, né? Esse cara, o que garante que ele vai tratar você
se os dele, né, os dele mais próximos, ele não tem carinho e afeto ou amor suficiente para cuidá-los, tu acha que ele vai cuidar da sua relação ou na próxima situação com você? Será que ele vai primar pela sua integridade, vamos dizer assim? Eu penso muito assim também. Eu acho que esses são os rastros que o sucesso deixa para ser seguido. Óbvio que a gente tem exceções. Ontem a gente estava falando de Steve Jobs na mesa, lembra? Na verdade. Ele era um cara que ele tinha uma única coisa que ele fazia bem feita na vida, o negócio dele. A Apple ele fazia muito bem feito. Agora, como pessoa... Como pessoa, em todas as outras áreas ele fazia mal feito. Família ele realmente não colocou para frente como deveria. Então, Diz que era assédio moral forte. Quem leu a biografia tinha várias testemunhas que tinha muito assédio moral, né, dentro da empresa. Realmente, que não era uma pessoa traía os amigos, bacana. Traía os amigos. Então, assim, e ele foi um cara profissionalmente brilhante. Mas o que adianta ser brilhante em uma área só da vida e ser um fracassado em todas as áreas da vida, sendo que a nossa vida são compostas de uns ciclos de vivência? Você tem pontos de vivência, familiar, pessoal, profissional, emocional. Tanto que você é fruto de quê? Primeiro você é fruto de você com a relação com você mesmo e suas emoções. Depois, essa maturidade com as emoções, ela vai te fortalecer para ser a sua relação com as pessoas que estão mais próximas. Depois você é fruto das suas relações. Primeiro, com as suas emoções. Segundo, com as pessoas mais próximas. Terceiro, com a sociedade que você vive. E no quarto, você é fruto disso tudo, mais a forma com que você trabalhou as oportunidades que apareceram na sua vida. Então é você consigo mesmo, com as pessoas mais próximas, com a sociedade e com as oportunidades que você teve. Porque se você não fizer todo esse ciclo, provavelmente você não vai muito longe ou não sai do lugar. Pô, Lázaro, é difícil fazer isso? Mas a gente faz isso desde quando a gente nasce. Quando a gente nasce, você começa a se entender, você começa a chorar a troco do mamar, já está negociando com a mãe. Toda vez que você está com fome, tu chora. Você está fazendo o quê? Negociando, me dá comida. Se você não me der comida, tu não dorme. Entendeu? Porque eu não vou te deixar dormir enquanto eu não comer. Está negociando. E aí você já está estabelecendo as primeiras relações com as pessoas mais próximas. Depois que o seu convívio, sua educação em família, tu vai conviver em sociedade. E o fruto desse meio inteiro, você com as suas emoções, consigo mesmo, com os mais próximos, com a sociedade, vai te preparar para encarar as oportunidades. E dentro disso, é óbvio, está a educação formal, a educação informal, a forma que você vê o mundo. Isso prepara o cara para o conceito crise ao cacete. Isso prepara o cara para daí a pouco ele não ter a adversidade como obstáculo, ele ter a adversidade como oportunidade. E eu acredito muito nisso. Você é fruto do meio. Não é só fruto do meio. Primeiro é fruto você, com você, o entendimento das suas emoções, o entendimento das suas características. Depois, com os mais próximos. Por isso que é importante, se relacione proximamente com gente acima da curva, acima da média, fora da curva. Porque esses caras é o primeiro contato depois de você e com a sua família. Logo depois, com a sociedade. E o fruto dessa vivência toda por anos, décadas, é que vai te fazer aproveitar bem ou não as oportunidades. Uma pessoa que ela nasce sem dificuldade nenhuma na vida, ou sem um grande objetivo. Porque quando você está dormindo, você ainda tem que ter crença. Quando você sai da cama, tu tem que ter propósito. E depois que tu está de pé, tu tem que ter causa. Sem crença, propósito e causa, não tem legado, não tem sucesso. Então, quando você passa por esse ciclo, você passa por quê? Convivência com quem está próximo de você. Você passa com o quê? Trabalho com quem está próximo de você. Gente inteligente produz mais. Gente inteligente com gente inteligente tem melhores ideias. Gente inteligente com gente inteligente, dedicada, comprometida acima da média, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É meio lógico, né? As pessoas não gostam de desdobrar a lógica, né? Eu tento racionalizar muito. Isso é o make sense. Então, make sense. Eu tento racionalizar. Eu sei que, lógico, tem pessoas que têm, porque nasceram em classes sociais diferentes, porque tiveram no caminho dela acesso a outras coisas, e claro que isso, o meio, faz com que pessoas encurtem um caminho ou pessoas tenham um caminho mais longo a percorrer. Agora, se qualquer pessoa parte da mentalidade de que ela é a responsável por progredir, dona do seu destino, pronto. Sim. Eu sou responsável por progredir.
Você não é responsável pela casa que nasceu, você não é responsável pelo pai que teve, você não é responsável, eu digo assim, escolher, né? Você não é responsável pela escolha das vezes, dos acasos que a vida te traz. Agora, se você é responsável por começar a tratar a si mesmo como o único responsável pelo seu progresso, por bater nas portas que vão lhe ajudar, por evitar as pessoas que vão lhe atrapalhar. Por isso que eu acho essa mentalidade de crise é o cacete, parte, tem várias coisas, mas parte, eu acho que esse é o guarda-chuva principal. Você, você, acreditar que somos os únicos responsáveis pelo nosso progresso. E se por acaso eu tiver um regresso, tiver um insucesso, também. Vou te dar 2 exemplos aqui, ó. Você que nasceu numa família abastada com todos os acessos, o que você tem de pró e contra na sua vida? E o cara que nasceu com todas as dificuldades do mundo, o que ele tem de pró e contra na vida? Se você nasceu numa família, como meus filhos nasceram agora, onde eles têm acesso a melhor educação, ele tem acesso a melhor convívio, ele tem pais esclarecidos, você tem que trabalhar a sua forma de pensar, você tem que trabalhar a forma de pensar do seu filho e ele tem que se autotrabalhar para as questões emocionais, Paulo, serem muito bem lapidadas e ele não se achar o melhor do mundo e ele perder as oportunidades porque ele achar que o futuro dele está garantido. Gente, sucesso e dinheiro não tem nada a ver. Que é isso que os ditos privilegiados, né? Isso é uma grande ameaça. O cara já nascer achando que o jogo está ganho, né? E aí, o cara tem que aproveitar o quê? Aonde ele tem que focar? Nos acessos que ele tem e usar isso da melhor maneira possível. Ele tem que usar os acessos, que é a boa escola, os acessos aos amigos e às pessoas mais próximas. Porque essas pessoas, você tem acesso a gente próspera, gente inteligente que vai ser capaz de te ajudar a desenvolver. Você nasceu numa favela, você não tem nada disso. Mas você vai ter uma coisa, a dureza da vida modula o caráter das pessoas. Se ele tiver o olho do bem, não da bandidagem, ele vai ser forjado no fogo. Ele não vai ter a melhor escola, ele não vai ter as melhores relações, mas ele vai ter uma preparação emocional muito mais dura para enfrentar a dificuldade. Essa pessoa, ela não chora no primeiro obstáculo. A gente tem que tomar cuidado quando a gente tem um filho bem nascido como os nossos, que vão chorar na primeira dificuldade. Eu sempre falo com meu filho, João, Neto, Babi, vocês são incríveis, vocês são o máximo, vocês são foda. Para o papai e para a mamãe, para o mundo você não é nada. O mundo aí fora vai te cobrar cada minuto da sua existência. Você é importante para a sua família dentro de casa, você é o cara mais amado, o mais inteligente, o mais esperto, o mais bonito. O mundo aí fora está nem aí para você. Ele vai te engolir cada minuto da vida, te prepare. O único que te acha bom é seu pai. Aí fora tu tem que provar. Para mim você não precisa provar, mais ou menos. Para o mundo aí fora tu tem que se provar todo o tempo. Não vem com esse papo. Ai, porque o mundo hoje está difícil e a oportunidade sempre foi difícil. As oportunidades sempre foram poucas. Não existe 10 Abílio Diniz, não existe 30 Silvio Santos, não existe 20 Warner Buffett. Existiram pessoas que fizeram mais que as outras, que tiveram no lugar certo, na hora certa e com a preparação certa. Então, eu faço isso dentro de casa 24 horas por dia. Minha mulher até brinca, é pressão demais nos meus meninos. É pressão demais. Não é pressão, não. A vida é dura, a vida está mais para luta do que para dança. Você me desculpa, mas não adianta. Você que está aí do outro lado, né, que é jovem, que está aí começando a carreira, achar que você é brilhante demais. Brilhante igual você, tem 1 bilhão, cara. Pega o seu brilhantismo, lapida ele e transforma ele num diamante, porque brilhante igual você, inteligente igual você, tem 1 bilhão aí fora, querendo ir para a luta. E se tu está querendo ir para a luta mais ou menos, não sai da cama, porque tu vai perder, vai ser um merda. O mundo está cheio de merda. Por quê? E merda talentosa. Porque falta o quê? Do querer, do realizar e da humildade de saber que ninguém é melhor do que ninguém. Você está em um momento bom e um momento ruim, mas ser melhor não. Então, Paulo, a gente vê muito isso. A gente vê gente na internet vendendo facilidades. Porque basta fazer isso, basta fazer aquilo. Rapaz, não vai bastar nunca. Nunca vai bastar. Sempre vai ser difícil. Sempre vai exigir mais. E é isso. Mentalidade de crise do cacete é essa. Saiba que a vida é dura. O mundo é duro. As pessoas são duras. Mas você pode ser feliz nesse meio. Mas você pode fazer bem feito tudo o que tem de ser feito, desde que você saiba controlar suas emoções, administrar suas oportunidades e botar comprometimento e força de vontade acima da média. E é óbvio, se possível,
desenhar melhor os caminhos a serem traçados, saber que o futuro é o reflexo do hoje. Tu tá falando aí, eu fico pensando em pessoas que a gente conhece, né? E pensando em pessoas que a gente conhece, mas que também a maioria das pessoas podem conhecer. A gente teve com o Geraldo Rufino, pô, você pode discordar da atividade dele ou das várias reviravoltas que ele mesmo fala que a vida dele teve. Mas o cara que saiu de onde ele saiu... Forjado no fogo. E ele fala, ó, a gente fez essa entrevista, depois assiste essa entrevista com o Geraldo Rufino, foi fantástica. O cara, forjado no fogo, ele veio, ele fala, cara, favelado, minha mãe foi minha principal mentora. Sem instrução? Sem instrução e construiu uma empresa, eu acho que 50 milhões de reais, né, de faturamento. Além de construir uma pessoa, um caráter e um legado que está por aí. Inspirando pessoas. Inspirando né? pessoas. Tu acha que ele tem a cultura do Cris ao Cacete? Ele é. Total. A Cris e o Cacete. Geraldo Rufino não tem a cultura do Cris e o Cacete que a gente fala. Ele é. Ele é isso. E ele fala o seguinte, que ele começa encarando a crise com um sorriso no rosto. E sabe que outra coisa que eu acho bacana? Hoje em dia, a coisa que você mais vê, né, nesse mundo virtual que a gente tem, é gente envolvendo essências espiritualistas para resolver problemas físicos e administrativos de sucesso de carreira. As pessoas que realmente fizeram, elas sabem separar essas coisas. Ela não fica... Eu às vezes tenho ojeriza quando um cara começa a cantar música evangélica, a rezar na internet e depois tenta te vender um produto, tenta te vender um curso, vender um serviço, mas ele usou aquele negócio da fraqueza humana para conseguir alguma coisa depois. Isso para mim é atalho. Esse cara não tem espírito do Cris e o Cacete, pior que tá cheio. Mas eu acho que é isso. Gente preparada, gente com QI emocional mais forte do que o QI intelectual, ou na mesma proporção, gente que respeita gente que move gente, que sabe tirar o melhor de gente. E quem mais, na tua opinião, que talvez as pessoas conheçam que tem essa mentalidade que diz o Cacete? Realmente, Geraldo Rufino é o cara. Vamos ver o oposto? Não, quem mais que tem? Nasceu bem. O oposto do Geraldo Rufino, Sim. Mas tem o Cris e o Cacete, Abel Diniz. O cara construiu um império trabalhando um segmento extremamente difícil, com margem baixa, e que é o core business que ele sabe fazer bem. Que a maioria das multinacionais passam dificuldade. E enquanto estava na mão dele, ele teve gente certa no lugar certo, o posicionamento certo, e entender com primazia. Tá aí um outro cara que eu sou fã. Silvio Santos que tu trabalhou? Silvio Santos. Silvio Santos também é o oposto, mas é mais ou menos parecido com o Geraldo Rufino. Oposto de? Do Abílio. Do Abílio. Mas ele tem características do Geraldo, mas todos esses caras fizeram sucesso. Né? O Silvio é um cara de inspiração e transpiração. E é um cara que tomava risco a qualquer momento. O Geraldo não gosta de tomar risco. O Silvio tomava risco. Tapa, né? Mas dá cara a tapa. O Silvio toma risco. São pessoas que fazem bem feito quase tudo que passa na vida e que vieram de lugares diferentes. Não existe, eu não tive sucesso porque eu sou pobre, preto, eu sou gordo, eu sou gay, eu sou aquilo outro. Gente, a gente tem que aprender uma outra coisa na vida. Vamos cuidar bem das massas, porque as minorias estão inseridas. Se a gente começar a criar conceitos para cuidar das minorias, nós estamos excluindo as massas que são a maioria das pessoas. Então, eu acho que esse também é uma mentalidade contra o Cris e o Cacete. Contra você começar a isolar as minorias e querer trabalhar só elas. Porque você está excluindo, você está sendo excludente com o resto do planeta. Então vamos cuidar bem do planeta, vamos tratar todo mundo de forma igualitária, vamos dar as mesmas oportunidades na medida do possível para todo mundo e que sobrevivam melhor, que a lei de Darwin, ela sobreviva na vida e nas empresas. O darwinismo corporativo é o quê? Não é o mais forte que vence, é o que melhor se adapta. O que melhor se enquadra nos momentos difíceis. E nós estamos num momento de adaptação. Então, a gente está falando, eu só falei essa questão das minorias porque está muito em voga, né? A gente tem a turma da lacração aí que adora esse negócio, adora defender as minorias e ele esquece dos outros 90%. Então, gente, vamos defender o ser humano. Não interessa se esse ser humano está acima do peso, não interessa a opção sexual dele, não interessa a cor da pele, não interessa a condição social. Dá oportunidade. Se ele pegar a oportunidade, faça dele o melhor. Se ele não pegar, tira da frente do seu mundo corporativo, passa para outra oportunidade. Tira. A gente não pode ficar protegendo o vagabundo. E às vezes, quando você começa a trabalhar a minoria, insistir na minoria, tu está protegendo o vagabundo em detrimento de outras pessoas que querem lutar.
Ah, Lázaro, mas o mundo foi muito excludente. Não é porque o mundo foi excludente no passado com as minorias que agora eu protejo as minorias e excluo o resto. Esse assunto eu acho que ele é bem interessante. Eu tenho uma opinião, para mim é até mais simples e singela. Eu acredito que se você defende o indivíduo, não, como você falou, sem olhar para a cor, sem olhar para a raça, é um indivíduo. Esse indivíduo que respira, independente do sexo, independente da cor, independente da opção política, esse indivíduo que respira tem esses direitos e esses deveres. Porque a menor parte, imagina, a massa tem as minorias, mas a menor parte é o indivíduo. Se eu defendo o indivíduo, eu defendo todo mundo. O indivíduo tem esses direitos e esses deveres. Ponto final. Então, essa é uma forma de viver, não aceitar nenhuma crise, nem que seja psíquica, nem que seja de preconceito, dentro da vida. Crise é o cacete. Falando em indivíduo, né? E eu gostei disso, Lázaro. Eu queria pedir licença aqui para a gente apimentar um pouco as coisas, pode? Porque, ó, a gente está falando em nome de algumas pessoas, né? Falou de quem tem, pessoas que têm a característica, a cultura do Cris ao Cacete. Falamos de Geraldo Rufino, a gente falou de Abílio Diniz, falou de Silvio Santos. A gente poderia no Brasil aqui, gente, quem listar mais? Centenas de pessoas, mas centenas. Vamos trazendo aqui, porque eu acho tem que... o 3G completo, todo o 3G. Todo 3G, Jorge Paulo Lema. Todos eles. Aí você tem um monte, você tem uma série de outros empresários. Você tem aí o amigo João Apolinário, você tem uma série de outros empresários do Brasil que não dá nem para listar, porque a gente vai esquecer alguém e vão ficar magoados. Deixa eu trazer alguém que é polêmico, posso? Porque vão ter lovers e haters, posso? Pode. Eike Batista. Tem que tirar o chapéu para Eike Batista. É. Eike Batista, se você pensar, para mim ele era o único cara que pegava um PowerPoint e fazia milhões. Ninguém aposta na sua ideia. A maioria das pessoas aposta no fruto do seu trabalho, aposta no seu negócio rodando e se provando. O Ike, ele com uma boa ideia e um PowerPoint na mão, ele arrumava dezenas de investidores. Se ele errou ou não na sede, que dizem que o único erro foi medir mal os resultados futuros, que pode ser um problema de crença excessiva, ele pode ter crença excessiva. Mas o cara é bom, Paulo. O cara é bom, o cara é um monstro do negócio, um monstro da gestão. Ele é um cara fantástico. E foi do céu ao inferno para a opinião popular. E eu não sei... E outra coisa... Sabe que eu tô curioso, Lázaro? Ele é a prova de que ninguém é, todo mundo está. Mas que o cara construiu história e legado, construiu. Agora, se ele está sofrendo por processo de formação privilegiada ou... Se corrupção, não sei, né? Relações, eu não sei. No mundo dos negócios, eu tiro o chapéu para ele. Agora vamos lá. E isso é muito importante. No caráter também, não sei porque eu não conheço. Mas no mundo dos negócios, o cara é muito bom. Sabe o que seria legal? Não sei se tu topa. Imagina, porque ele foi do céu ao inferno, né? E foi preso, aconteceu uma porrada de coisa. E isso deve dar muito pano pra manga. Será que o Ike, a gente marca uma entrevista com ele e bota pra ele falar a versão dele de algumas coisas? O que tu acha? Eu acho que seria fantástico. Hein? Tu topa? Seria fantástico. Então, ó, você que está assistindo a gente, marca aqui se você quer ver uma entrevista com o Ike. Você lover, se você é um amante ou odeia o cara. Vamos ver o que ele tem a falar. Só lembrando que é uma trajetória de extremo sucesso e que houve uma bancarrota enorme. Tem os dois exemplos na vida, hein? Construção de um império e a derrocada do império, talvez com a maior velocidade já vista. Mas você está falando só de um único cara. Esse cara é um monstro. Eu falaria com ele, eu queria ver o que ele ia dizer, mas é difícil ele topar, porque é muito polêmico o assunto. Quem mais, Lázaro, tem a cultura do Cris ao Cacete? A gente nem chegou a concluir sobre o Ike, vamos deixar se acontecer alguma coisa de entrevista com ele. Quem mais tu acha que tem uma cultura de Cris ao Cacete? Um monte de gente. Warren Buffett. Warren Buffett. Que para mim talvez seja o maior do mundo hoje. E o cara consistente, né? Consistente. É o cara que... negócios sólidos. Pois é, é aquele cara que joga o jogo, que é a marcha das 20 milhas, ou seja, ele vai lá, ele não tem, acho que, não sei... Não tem picos de alavancagem. Picos de alavancagem. Foi o cara que mais ganhou o investimento do ano, o melhor rendimento, mas ele... Talvez não. Mas também não perdeu também. Tão grande quanto aquelas pessoas que oscilam. Ele vai construindo consistentemente. Quando você olha para trás, a cauda dele, ó... Tem outro cara que é polêmico, que tem haters e lovers, e que é um grande exemplo de empreendedor e um grande exemplo de superação de crise, Trump. Donald Trump. Esse cara teve todos os sucessos, todos os fracassos, superou tudo, virou presidente dos Estados Unidos, com lovers e haters, e tá aí. A gente está falando, sabe de quem? Do Arnold. Também.
Contei só uma pincelada do árbitro, Gente, às a gente sabe. vezes o preconceito não deixa a gente falar direito, porque o cara era um bodybuilder e um artista de cinema. Mas um cara que chegou nos Estados Unidos com a mão na frente e outra atrás, em pouco tempo era um grande construtor de casas na Califórnia, ele e Franco Columbo. Depois ele foi para o cinema fazer vários filmes, entre Conan, O Exterminador do Futuro, um dos maiores salários que Hollywood já teve. O cara foi o governador da Califórnia, eleito com grande maioria de votos, e o cara é um mega empresário. E um cara que veio sozinho por uma terra desconhecida e foi 7 vezes Mr. Olímpia e 1 vez Mr. Universo. Gente, me desculpa, dedicação extrema. O que esse cara tem de excepcional? Tudo é excepcional. E a gente fala pouco dele no mundo corporativo. Mas é um belo... Por preconceito, né? Por preconceito. É um belo exemplo de empreendedorismo. O cara tá lá... Ele tem a cultura do Cris ao cacete, tu acha? Com Totalmente, certeza. Totalmente. É um monstro do mundo dos negócios. Admiração total também. Acho que é isso. Show de bola. Bacana, Lázaro. Foi muito legal a gente tentar botar para fora esse conceito do Cris ao cacete, que não importa a sua vida profissional. Na verdade, ela pode ser até um sintoma, a sua vida profissional, dessa mentalidade que nasce com a gente ou que a gente não trabalha no meio do caminho. Então, para mais conteúdos como esse, nos procure aqui, Kaup Experience, Capital Upgrade, Lázaro do Carmo, Paulo Vitor, PWR. Até a próxima. Crise ao cacete.